Dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo e a gente vai falar justamente sobre isso nesta noite. Eu escolhi essa mensagem porque trata mesmo de empatia, de uma situação que tem acontecido nos nossos dias e que tem aumentado cada vez mais. E a igreja sempre teve um histórico de estar na frente de tudo que diz respeito à inclusão. O nosso Senhor Jesus Cristo foi alguém que mais incluiu pessoas no seu raio de convivência. Justamente na época de Jesus, as mulheres eram deixadas de lado. Jesus dá uma atenção especial às mulheres. Os coxos, os paralíticos, os deficientes eram deixados de lado, mas Jesus estende a mão para eles. Esses que eram a escória da sociedade eram vistos por Jesus com amor e carinho, cuidado. Jesus os pastoreava, Jesus os amava, Jesus os levantava, Jesus os enviava para que fossem também pessoas que transmitissem do seu amor. Jesus sempre acreditou. Então, no que diz respeito à inclusão, o cristianismo sempre esteve à frente. Pra você ter uma ideia, os orfanatos que existem hoje no mundo, hoje essas instituições, que são lares, abrigos, casas transitórias, tudo isso, gente, tem raiz no cristianismo. Foi o cristianismo que começou a resgatar os órfãos das ruas. Foi o cristianismo que nos ensinou a amparar a viúva, a amparar o órfão, estender a mão para o necessitado. É a palavra de Deus que nos dá as orientações claras, específicas para a nossa vida, no que diz respeito a esse trato, a esse cuidado. A humanidade só não se tornou mais animalesca, porque a Bíblia existe. Então muitas vezes a gente olha para as questões da humanidade, das questões da sociedade, a gente olha trabalhos formidáveis acontecendo, no que diz respeito ao trabalho social, a estender a mão ao necessitado, pois saiba você que tudo isso advém da palavra de Deus, tudo isso vem do Senhor Jesus, tudo isso tem a sua base, a sua raiz no cristianismo. Todas as ciências que você hoje vê aí, no escopo mesmo de uma faculdade, todas as bases da ciência vêm da Bíblia, vêm da palavra de Deus. Tudo que nós conhecemos hoje de ciência, de tecnologia, teve a sua base na palavra. Confesso a vocês que muitas coisas hoje o ser humano perdeu a mão. Uma delas, naturalmente, é toda essa questão do cuidado com o órfão. Isso foi perdido pela igreja e foi dado ao Estado. E o Estado, nós sabemos muito bem, que não faz um bom trabalho em nenhum lugar. Seja no Brasil ou fora do Brasil, o Estado não serve para esse tipo de coisa. Mas quando a igreja toma a frente, é diferente. A igreja tem o algo a mais para oferecer para aquele que nasceu sem pai e sem mãe, dizendo: pai e mãe podem não estar aqui, mas o Pai do céu te adotou, como nós cantamos aqui. Então sempre há uma esperança, e o cristianismo sempre tomou à frente no que diz respeito à obra social, no que diz respeito à inclusão. Quando falamos sobre autismo para os nossos dias, é um assunto muito amplo, muito extenso. A minha intenção aqui nesta noite não é trabalhar com nenhum tipo de diagnóstico, porque eu não tenho competência para isso. Mas a minha intenção nesta noite talvez é abrir os teus olhos, para que você perceba que neste mundo que nós vivemos, este é um assunto que não pode ficar escondido, este é um assunto que não pode ficar debaixo do teu travesseiro, nem debaixo do teu tapete. Ele precisa ser trazido para que você tenha o entendimento e juntos como igreja, corpo de Cristo, possamos também ter uma atitude de incluir esses que têm o espectro autista na família, entendendo e compreendendo o que eles têm passado. Então eu quero chamar aqui o Jonatas e a Sil, por gentileza. Eles têm um testemunho para compartilhar conosco, e logo após esse testemunho eu darei continuidade aqui à palavra que Deus deseja ministrar em nossas vidas hoje. Foi eu mesmo que desliguei lá, tá, gente? Desculpem. Boa noite, gente. Me chamo Jonatas, sou casado com a Silvane, Jonatas da Silvane, há 18 anos. Nesse período vivemos 6 gestações, onde Deus nos presenteou com 3 filhos maravilhosos: Lavínia, Laura e Davi. Os outros 3 Deus achou por bem de levar com ele antes do seu nascimento.
Lavínia é hoje uma adolescente que nos dá muito orgulho, estudiosa e dedicada com o cuidado com seus irmãos mais novos. Laura e Davi são crianças especiais diagnosticados com TEA. Davi tem 4 anos, tem atraso na fala, e hoje conseguimos nos comunicar com ele pela convivência que temos. Conseguimos juntar algumas palavras e formar uma frase, e entender o que ele quer dizer, com as palavras soltas que ele consegue pronunciar. Ele tem um grau de hiperatividade bem elevado. Vocês perceberam aqui, né? O Davi, para quem não sabe, esse rapazinho aqui, gente, que subiu aqui já subiu lá em cima já. Ele é assim. Essa hiperatividade bem elevada que ele tem, e também uma irritabilidade bem forte. O que com medicamentos conseguimos controlar um pouco. Por ele não conseguir se comunicar, isso agrava e ele fica muito irritado, pois as pessoas não entendem o que ele está falando. Ele está falando, do jeito dele a gente não entende, então isso deixa ele muito irritado. E ele acaba ficando agressivo muitas vezes. Ele também tem uma seletividade alimentar, porém menos severa do que a Laura. Ele come muita fruta, mas muita mesmo, de todos os tipos. Só não gosta muito de banana. Come linguiça, batata frita, tomate, bolachas, só não toma leite. O único leite que ele tomou foi no amamentamento materno, né? Ele mamou até 1 ano e meio, então isso ajudou muito ele também. Mas depois de 1 ano e meio, ele nunca pôs um leite na boca, não gosta de mamadeira, não toma nada disso. Apenas sucos, mas nada derivado do leite. Ele vai iniciar as terapias agora no mês de abril, e eu creio que o seu desenvolvimento será maravilhoso e surpreendente. Creio que Deus tem um propósito em ter nos escolhidos e confiar esse desafio a nós. Cremos que Davi e Laura serão adultos maravilhosos e, acima de tudo, temente e servo de Deus, que cumprirão o seu propósito aqui na terra. Amém? Só uma coisa que eu não tinha escrito aqui. Hoje eu assisti um vídeo que assim me deixou bastante abalado, sabe? Porque só quem tem filho assim para saber. Uma pregadora, né? Pseudo-pregadora usando o púlpito, dizendo assim: eu criei 2 filhas dentro da igreja e eu nunca dei um celular na mão delas. Hoje em dia os pais levam celular, levam tablet, levam isso, levam aquilo. E onde está o temor de Deus? Então isso aí fica para a nossa reflexão, gente. Só quem tem um filho assim sabe que a melhor escolha é trazer ele aqui para dentro. Se ele consegue ficar quieto com o celular na mão, é assim que eu vou criá-lo ele. Eu vou criar ele dentro da igreja com o celular na mão, até ele conseguir ficar aqui dentro sem todos esses estímulos para ele, e ele conseguir se concentrar e receber daquilo que todos nós viemos receber aqui. E eu creio que assim ele está recebendo. Amém? Obrigado pela compreensão e pelo amor de vocês com nossas vidas. Amém? Eu quero contar rapidinho para vocês, só um pouquinho, bem pouquinho mesmo, da nossa rotina maluca que é diariamente. Uma única coisa que eu vou falar. Uma coisa que eu fiz a escolha de fazer todas as manhãs é o devocional. Eu leio a Bíblia com os 3, né, amor? Leio a Bíblia e oro com os 3. Todas as manhãs. E eu acho que eu já contei isso várias vezes aqui para vocês, né? Ministrando louvor. E eu já falei também várias vezes para vocês que o céu ele não se abre, não é uma glória, entendeu? Não tem anjos voando neste momento, porque é bem difícil. O Davi ele atrapalha bastante esse momento, mas eu persevero, porque eu vejo a diferença que acontece na vida deles com esse momento constante. E as meninas, elas me cobram se eu não faço. Um dia que eu não faço, elas falam para mim: mãe, você não leu a Bíblia? Então, para elas, é primordial. E aí, esses dias, eu falei assim para os 3. E todas as manhãs, eu falo para elas, né? Para os 3. Faz um pedido de oração, faz um pedido de oração. Então,
A Laura falou assim, eu quero uma boneca reborn. Aí a Lavínia falou algo lá relacionado aos estudos dela, né? Aí o Davi falou, eu quero um vovete. Ele queria um sorvete. Aí eu falei para ele, tá fácil dar um sorvete para você eu vou pedir juízo, cara. Porque é uma coisa que eu sempre estou orando. Eu não romantizo o autismo, entendeu? Eu não. O que eu quero dizer com isso? Eu não fico na autocomiseração, me sentindo uma coitadinha, porque eu tenho 2 filhos autistas, não. Eu acredito que o aborto fez em mim, no Jonatas, olhar para eles e falou assim, é autista? Qual que é o próximo? O que a gente tem que fazer agora para ajudar eles? Entendeu? Então, assim, não deu um sentimento de, meu Deus, como somos coitados por termos filhos autistas. Não, eles nasceram, então, glória a Deus. Então, qual que é o próximo? E, a partir daí, a gente está sempre buscando estimulá-los da maneira que, esperando as terapias e estimulá-los da maneira que o Senhor vem nos conduzindo e nas pesquisas que a gente faz. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, que independentemente de não enxergar a coisa fácil, eu também não ponho um pesar como, sabe, a coisa mais difícil do mundo. Tem pessoas que passam situações mais desafiadoras que eu, então eu estou sempre agradecendo a Deus. Eu também não trato um filho diferente do outro, procuro não tratar um filho diferente do outro. Eu converso com eles normalmente e a gente percebe que isso faz com que o Davi já balbucie algumas palavras, porque ele era extremamente zero fala, né? Então, assim, ele falava muito, mas muito gritando. Hoje ele já consegue fazer algumas frases bem difíceis, mas consegue, sem terapia nenhuma ainda. Então, a gente já sabe que isso é o estímulo da casa. Então, imagina depois das terapias, né? A gente já sabe que já deu certo. É isso. Deus abençoe. Amém. Pois bem, gente, a intenção aqui é que nós tivéssemos um testemunho. Pela manhã foi o Celso e a Elma que deram um testemunho lindo aqui. Agora Sil e Jonatas. São 2 famílias que passam por isso, né, no dia a dia, na prática. Eu tenho 3 filhos, não passo por isso, né, não temos pelo menos diagnóstico em casa do espectro de autismo, mas sou pastor de igreja e lido com isso o tempo todo, né, e às vezes você tem no seu contexto familiar, você tem algum conhecido, você tem alguém que convive com você que passa por uma situação semelhante. A minha intenção aqui é que nós possamos, como igreja, desenvolver a empatia que o nosso Senhor Jesus desenvolveu em sua época e mostrou na prática como funcionava. Eu desejo nesta noite trazer para você alguma perspectiva nesse sentido, para que possamos ajudar essas famílias, para que possamos compreender melhor essas crianças. Né, Davi, como você mesmo ouviu do Jonatas aqui falando, uma das coisas que deixa ele entretido é justamente o celular, joguinhos, videozinhos bobinhos, e ele dá uma entretida, fica aí pelo menos 5 segundos quieto, depois ele já volta, né, a ficar eletrizado de novo, né, e muitas vezes o julgamento, né, que nós temos acerca de uma criança, de uma situação, de uma condição, ele não condiz com aquilo que Jesus nos chamou para ser. Jesus não te chamou para ser juiz, porque Ele é. Deus é juiz. Jesus é o advogado. Para nós sobrou apenas ser testemunha. Então, o nosso papel de testemunhar não engloba nenhum tipo de julgamento para com o nosso irmão. Demonstramos empatia quando entendemos, quando compreendemos, quando ministramos, quando direcionamos, quando aconselhamos, mas nós nunca podemos nos colocar acima, né, do nosso irmão em Cristo, da situação que ele enfrenta, do que ele está passando. Cada um de vocês aqui tem uma história, tem um contexto de vida, tem passado por algo talvez semelhante ou algo muito distante. Talvez o seu contexto de desafio seja justamente outro, seja dentro do casamento. Seja qual for a sua situação, existe esperança para você. Como existe para o Celso, para a Elma, para o Jonatas, para a Sil, como pais de crianças autistas, existe esperança para você que tem passado por algo que seja muito desafiador e que no seu caso talvez você diga que isso é impossível. Para Deus não existem impossíveis. Amém? Então quero trazer para você, a título mesmo de nós termos empatia
né, com esses que passam por essa situação. Vamos falar um pouco da família da pessoa com autismo. O que acontece com uma família quando recebe essa notícia? Pense você, quem é pai aqui? Levante sua mão, quem é pai aqui? Ó, a maioria é pai. Imagine só a situação. Você idealiza um filho, né? Você casado, maravilhoso, casamento desfrutando de uma fase maravilhosa, e aí você juntamente com a sua esposa, com o seu marido, decide então ter filhos. Você então parte, né, para esse planejamento familiar. Quando você está ali, né, planejando a família, planejando ter filhos, quando você está ali participando às vezes junto da gestação, o que você faz? Você começa a viajar. Quando você descobre o sexo, então, né, se é menina, se é menino, nossa, é uma maravilha, porque é uma festa muito grande. E aí você começa então a criar na sua cabeça, né, todas as possibilidades possíveis e imagináveis. Agora, imagine você que diante de uma situação como essa, você, depois do nascimento, depois de algumas atitudes que você percebe que não estão normais, você vai num profissional, o profissional diagnostica com autismo. Gente, isso é muito complicado. É como se o sonho, né, do filho ideal, como toda aquela idealização que existiu, todo o planejamento, tivesse escoando pelo ralo, meio que acaba. É uma situação difícil. Para as crianças, por exemplo, que nascem com algum tipo de deficiência, do mesmo jeito, né? Porque na cabeça de um pai, de uma mãe que passa por isso pois bem, agora que nós temos que enfrentar esse desafio, como será? Como será o futuro do meu filho? E quando ele tiver que lidar com outras crianças, no ambiente escolar, ou no ambiente que ele convive com outros amiguinhos, ou até mesmo dentro da família, como será? Então existem incertezas que acabam dominando o coração, que podem trazer grandes e elevados níveis de ansiedade. Uma família, no início, né, do diagnóstico, pode sofrer profundamente. E nós como igreja? A igreja tem um papel fundamental nisso tudo, que é a compreensão daquilo que está acontecendo e, de alguma maneira, o estender a mão de forma que a pessoa se sinta amada, que a pessoa se sinta acolhida, a criança também, a família como um todo, para que nós possamos olhar para eles e dizer: vocês não estão sozinhos, seu sofrimento também é o meu sofrimento, estou sofrendo com você, chorando com você, mas também vou ver a sua alegria, vamos levantar o troféu juntos, vamos caminhar juntos para que a vitória chegue também na sua vida, amém? Então a família da pessoa com autismo, ela passa por uma fragilização dos sentimentos e das relações familiares. O impacto mais acentuado é sobre as emoções. Descrever as emoções e sentimentos que passam na família de um autista não é uma tarefa simples. Então vamos falar sobre isso, os sentimentos na família. O que acontece com uma família que tem ali um filho com espectro de autismo? Incredulidade, culpa e questionamentos relacionados à fé são as primeiras reações esboçadas por quem recebe um diagnóstico de autismo na família. O Jonatas falou aqui para você, num primeiro momento, o que ele faz? Não, vamos guardar para nós. Na realidade, ele reconheceu e percebeu que ele estava sendo talvez um primeiro impedimento para o desenvolvimento da sua filha chamada Laura. Ele reconheceu isso, e é justamente o que acontece. Por quê? Porque quando você não sabe lidar com uma situação, o que você faz? Você meio que dá uma escondida, você dá uma sapeada, você dá ali, você tenta de alguma maneira fugir da situação para que não seja preciso enfrentá-la. Mas nesse caso, em uma situação como essa, não existe a possibilidade do não enfrentamento, né? Um longo período de tempo é necessário até que haja aceitação do diagnóstico. Um longo e doloroso caminho, recheado de dúvidas e pavor do futuro, precisa ser percorrido por essas famílias e por aqueles que convivem com essa família. Então o sentimento da família no geral é esse. E qual é o sentimento dos pais? Você já parou para pensar nisso? Se você talvez tenha um amigo, um colega, né, de faculdade, um amigo de trabalho, que tenha filho autista, talvez a partir de hoje, a sua empatia, a sua compaixão, a sua visão acerca desta família mude um pouco. Então os sentimentos na família, se são de incredulidade, culpa e questionamentos relacionados à fé, o sentimento dos pais não é diferente. No contexto da igreja e da religião, outros pensarão que a deficiência está relacionada a uma vida de pecados praticados pelos pais, a ignorância e pobreza. Afinal, isso não acontece com pessoas de bem e tementes a Deus.
Um dos grandes retrocessos para o cuidado parental é justamente a religião. Existem muitos lugares que são muito infelizes na forma precoce como lidam com situações como essa. Gente, nós convivemos, por exemplo, aqui com o Davizinho, por 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2, um culto. E os pais? Convivem o tempo todo. Se te incomoda por 1 hora ou 2, imagine 24 horas. Entende? Então nunca podemos atravessar o limite que foi colocado a nós por intermédio da palavra. A igreja não exclui as pessoas, a igreja inclui as pessoas. Nós não aceitamos o pecado, não, de forma alguma. Vamos pregar contra o pecado sempre. Não aceitaremos o pecado no nosso meio, mas nós precisamos estender a mão para aqueles que estão sofrendo e demonstrar um pouco de empatia. Na verdade, o peso do diagnóstico gera sentimento de luto pela perda da expectativa do filho planejado e idealizado. E o sentimento dos irmãos, dentro da família tem os pais, mas também tem os irmãos. Inadequação, incerteza, medo e vergonha são sentimentos que facilmente estarão presentes naqueles que estão mais próximos. Os irmãos, por vezes, sentem vergonha do seu irmão que está aqui, bagunçando, correndo, aprontando todas, porque nem todo mundo sabe do contexto familiar do qual esse menino faz parte, nem do que ele tem passado. Para o irmão mais novo é muito difícil lidar com essas situações, até porque, na maioria das vezes, a Silvane e o Jonatas, o Celso e a Elma, vão ter que fazer uma escolha. E é natural que a gente tenha mais paciência e dê um pouco mais de atenção para aquele que tem necessidade. E o outro? Não é que ele está esquecido, mas ele terá menos atenção. Eu fui pastor de crianças durante muito tempo, e um tempo eu pastoreei os pré-adolescentes, os juniores, na igreja. E um dia nós estávamos num culto dominical, 5 horas da tarde, e aí aquela festa, a banda tocando, o louvor acontecendo e tal, e um menino com síndrome de Down estava empolgadaço, feliz da vida. E aí, em um dado momento do culto, ele subiu, no altar, ele subiu e começou a dançar do jeitinho dele, e gesticulava, e fazia, acontecia e tal, e não sei o quê. Bonitinho demais, tinha 9, 10 anos de idade, a gente chamava ele de Pedrão. Aí teve uma hora que ele empolgou tanto, mas tanto, que o Pedrão pegou e vlau, arrancou as calças, cara, no meio do culto lá, só juniores, e os tios. Arrancou e ficou dançando e balangando, aí um tio correu lá, vestiu ele e tal, nossa, situação. Mas ele tinha um irmão, que era 1 ano mais velho ou 1 ano mais novo, eu não tenho recordação, eu acho que 1 ano mais velho. E aí o irmão ficou extremamente envergonhado, gente, mas demorou para reconectar esse irmão. O rapazinho continuou vindo como se, ei, sou livre, vocês não disseram que eu sou livre, então, para ele, tanto faz como tanto fez, não tinha problema nenhum, mas para o irmão foi uma vergonha muito grande. Foram 6 meses de muito trabalho para a gente conseguir novamente trazê-lo para participar dos cultos, e ele veio, e todo mundo, trabalhando junto, não somente eu, como pastor na época, mas os amiguinhos, todo mundo dando um suporte, dando um apoio, entendendo e compreendendo a fase que ele estava passando. Então imagine só, o irmão em si, ele passa por situações muito delicadas também, e difíceis. O irmão, sempre o mais novo ou mais velho, precisa de uma atenção especial também. Então você, meu irmão, que está aqui me ouvindo, lembre-se que dentro de uma família tem os pais, mas também tem os irmãos. E quais são os sentimentos da pessoa autista? Também temos que olhar para eles com amor e com carinho. O que um autista nos pediria? Primeira coisa, ajude-me a compreender. Organize o meu mundo e me antecipe o que vai acontecer. Me dê ordem, estrutura e não caos. Não se angustie comigo, porque também fico angustiado. Não fale muito e nem depressa. Hoje o Celso e a Elma dando testemunho aqui, eles disseram que quando alguma coisa sai fora do escopo, do planejamento que havia sido combinado com um dos filhos dele, aí a coisa pega fogo. É muito difícil lidar com isso. E de fato, é o que acontece.
Respeite a minha privacidade. Às vezes as pessoas são muito imprevisíveis, muito barulhentas, muito estimulantes. Um lugar como esse aqui, onde nós cantamos, batemos palma, tem uma bateria, tem alguns instrumentos, para nós, tranquilo. Para um autista, meu irmão, é como se tivesse um monte de panela no ouvido dele e você batendo com a maior força do mundo. Bagunça tudo, embaralha tudo. Ele não consegue entender nada. É uma situação de muito estímulo e muito difícil para ele lidar com isso. Até hoje o Celso falou que às vezes o Emanuel ele vem com um protetor auricular no ouvido, com aquele tampão de ouvido, dependendo do dia ele vem, né Celso? Ele escolhe vir, porque ele não quer, o barulho em si o atrapalha demais. Então respeite a privacidade deles. O que faço não é contra você. Vale a pena viver comigo, posso te dar tanta satisfação como outras pessoas. Não me agrida quimicamente, isso também é muito importante na época que vivemos. Às vezes as crianças estão aí, tem muita energia para gastar, e às vezes os pais, na maior das boas intenções, acabam dopando a criança de remédio, e isso mais atrapalha do que ajuda no seu desenvolvimento, tanto emocional quanto espiritual, intelectual. Cuidado, um autista, ele precisa muitas vezes de uma medicação que é controlada, mas precisa também de uma reavaliação de diagnóstico, pelo menos a cada 6 meses, para que ele também consiga se desenvolver sem a química. Aceite como eu sou, não condicione a sua aceitação em que eu deixe de ser autista. Seja otimista sem fazer novelas. Minha situação normalmente melhora, ainda que por hora não tenha cura. Igreja, autismo não tem cura. Amém? Você entendeu o que eu falei para você? Não tem cura. Logicamente que, se o Senhor Jesus Cristo quiser curar uma criança autista, o paladar da Laura, para que seja um paladar onde ela vai comer tudo, o Senhor pode fazer. Você crê nisso? Amém? Mas nós também precisamos aceitar a soberania de Deus, quando o desejo dele for de não curar os autistas, ou de não estender a sua mão para que o paladar da Laura melhore. E precisamos entender e compreender isso. Ano passado, a Laura foi para o acampamento aqui da igreja, já sabendo da condição dela. Então eu separei uma tia específica, e para não expô-la também diante dos outros amiguinhos, porque você pensa, tudo que uma criança quer é ficar de leite, de batata frita, e o que mais? Bolacha, Lógico, é o que ela come. Ela tem esse cardápio limitadíssimo. Só que para você explicar isso para uma criança não dá. Então sempre na hora da alimentação, nós retirávamos ela, dávamos uma alimentação para ela de forma separada, porque para não expô-la, e também porque era necessário para que outras crianças não se sentissem também agredidas, porque tudo que elas querem é viver de bolacha, de leite e de batata frita, gente? Mas não dava. Mas tentamos de todas as maneiras também incluí-la para que ela participasse do acampamento. Então é isso, a igreja tem esse papel e é um papel fundamental. Nós precisamos acolher aqueles que têm necessidade. Estamos falando hoje do autista, mas o que dizer da pessoa com algum tipo de deficiência física? Alguém que precisa que nós estendamos a mão. A igreja também tem que ter, de alguma maneira, meios de se comunicar com aquele que é surdo, com aquele que é mudo, que não consegue se comunicar com outras pessoas. Nós precisamos aceitar esses, para que venham, sejam acolhidos, recebam do Evangelho e recebam esperança para o seu coração, e estamos trabalhando para que isso aconteça. Amém? Pois bem, dito isso, nós temos na Bíblia a história de um homem chamado Jó. Jó, muito conhecido, Às vezes você já ouviu até um ditado popular, dizendo, tem que ter uma paciência de Jó. Na realidade, Jó não teve paciência nenhuma, Jó, ele foi bem sem paciência em alguns aspectos. No final apenas de todo o seu sofrimento, que ele reconhece, antes eu ouvia de ti, ouvia falar do Senhor, mas hoje eu estou experimentando, vivenciando, eu estou vendo os teus atos maravilhosos em minha vida. É no final, no capítulo 42 do livro de Jó, que nós vamos ver esse relato da vida dele. Mas durante todos os outros capítulos a gente vai ver um Jó que não blasfema contra Deus,
mas também que passa por grande sofrimento, reclama bastante, não tem uma paciência para esperar aquilo que Deus desejava fazer em sua vida. Para quem não conhece a história de Jó, Jó era o homem mais rico e mais poderoso da face da terra. E aí o diabo, sabendo disso, e sabendo que ele era temente a Deus, ele diz, então, ele é o que é, porque ele tem o que tem. Se você tirar o que ele tem, ele não será tão fiel assim a ti. E Deus diz, então, o que você quer fazer? Quer tocar nele? Pode tocar nele. Então Deus libera o diabo para tocar em Jó. Quando o diabo vem babando contra a vida de Jó, seus filhos morrem, sua riqueza acaba e a sua saúde se esvai, ele contrai lepra. Então pense, uma desgraça após a outra, uma situação complicada após a outra. A situação de Jó era terrível. Sua mulher chega ao ponto de dizer, amaldiçoa o seu Deus e morre, porque para você não existe esperança, acabou. Jó faz isso? Não faz, ele permanece, mesmo diante das circunstâncias tão terríveis e difíceis, Jó permanece. E nós podemos aprender aqui com os amigos de Jó, a termos empatia por aqueles que passam por uma situação de dificuldade. Sejam famílias que hoje estão enfrentando o espectro autista dentro dos seus lares, talvez uma família onde você esteja assistindo a essa família de alguma maneira, e que passa por uma situação talvez de extrema pobreza, com dificuldades extremas dentro de casa, pessoas que passam aí por abuso constantemente, talvez você conheça pessoas que estão agora passando por uma depressão profunda. Na realidade, o que nós vamos aprender aqui da palavra, são princípios bíblicos, que servem para qualquer contexto. Aqui, neste caso e nesta noite, nós estamos no contexto mesmo do autismo, famílias que passam por essa situação, mas você pode aplicar isso na sua vida, amém? Então olha só, o que nós precisamos, diante de uma situação terrível, que alguém esteja enfrentando? Agir com empatia, altruísmo e de maneira confortadora. Os amigos de Jó, num primeiro momento, fizeram isso com ele. Então eu deixo para você nesta noite o primeiro princípio: exerça compaixão através do silêncio. Conhece alguém que está passando por uma situação terrível? Exerça compaixão através do silêncio. O versículo 13 do capítulo 2 de Jó diz: depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites, ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Os amigos de Jó, imagine só você é chamado para consolar um grande amigo que você tenha, de uma situação muito difícil que ele esteja passando. Geralmente nós queremos ser a solução do problema das pessoas, e em vez de ouvir, falamos. Sabe por que Deus te deu uma boca e 2 ouvidos? Para você ouvir mais e falar menos. Isso é uma coisa lógica, espiritualmente falando. No caso de Jó, nós encontramos aqui uma atitude empática em relação aos seus amigos. Eles chegam, aquilo que havia sido contado a eles era grave, mas acredito que quando eles chegaram e viram, aquilo se tornou profundamente grave para eles. Eles não têm palavras, eles não têm o que dizer, eles simplesmente se assentam e choram, jogam cinzas na cabeça e sofrem juntamente com Jó, durante 7 dias e 7 noites. Meu irmão, todo mundo que recebe um diagnóstico médico, por exemplo, de câncer, quando você, na boa vontade, não vou dizer nem que você é maldoso, estou dizendo mesmo que você é bondoso, quando você vai na melhor das boas intenções para alguém que recebe um diagnóstico de câncer, vai para a pessoa e diz assim: mas Deus vai te curar. De onde você está tirando isso? De onde você tirou isso? Deus realmente falou com você? Se Ele falou, permaneça na sua convicção. Mas se Ele não falou, você vai ter um problema, e você vai gerar um problema ainda maior, porque se Deus não curar, você vai passar por charlatão, gospel, e a pessoa que recebeu essa palavra vai dizer: será que Deus realmente existe? E se existe, será que Ele me ama? Entende?
Nós temos que ter prudência quando nós falamos alguma coisa desse tipo. Nós temos que simplesmente, às vezes, sentar e chorar junto, e sofrer com os que sofrem, ter empatia de simplesmente passar 7 dias e 7 noites em silêncio. É preciso aprender a sentar, silenciar perante a dor, seja nossa, seja do outro, assim como fez Ezequiel, assentado, atônito, com o povo cativo, ou com os amigos de Jó, que no primeiro momento sentiram o impacto da dor em Jó e neles mesmos. Jesus, a primeira atitude de Jesus, quando Lázaro morre, qual é? Curá-lo? Ressuscitá-lo? Não! Jesus recebe a notícia de que ele está muito doente. Quando Jesus chega, ele já está morto. A irmã de Lázaro vem, solta lá, não dá bom dia, não dá boa noite, não dá boa tarde, não dá nada, só diz: ó, se atrasou, meu irmão morreu. E o que Jesus faz? Chora. E Jesus chorou. Na Embaixadas esse era o versículo que eu decorava para dizer. Que tinha que decorar um versículo bíblico, né? Jesus chorou. Foi nessa hora que Jesus chorou. Então Jesus, ele olha para o sentimento e para a situação toda e diz: olha, eu também estou triste, eu estou chorando com vocês. Depois que ele chora, ele realiza um milagre. Lázaro ressuscita. Mas entende como Jesus fazia? E esse não foi o único milagre que ele realizou desta forma. Jesus, ele tinha empatia com aquele que estava sofrendo. Marcos 2,42, um leproso aproximou-se dele de joelhos e disse: se quiseres, pode purificar-me. A Bíblia diz, cheio de compaixão, ele estendeu a mão para o impuro, para o leproso, para a escória da sociedade, estendeu a mão, traz para perto, empatia, abraça, diz: ó, você, do jeito que você está, ninguém te aceita, eu te aceito. E somente depois Jesus diz: quero, seja curado. Entende, meu irmão? Existem situações na sua vida que hoje você está diante de um contexto, às vezes com amigos, com familiares, que tudo que eles mais precisam é que você fique calado 7 dias e 7 noites e faça um silêncio, simplesmente com a atitude de dizer: eu estou aqui, o que você precisar, eu estou aqui. Muitas vezes é isso que nós precisamos aprender, diante de uma situação como essa, que traz grande sofrimento. Uma família que tem uma criança autista, gente, você não tem ideia do quanto de recurso financeiro precisa se desprender para uma criança com espectro autista. O governo deveria ajudar muito mais do que ajuda, mas nós sabemos muito bem que isso não vai acontecer. E para que haja um desenvolvimento ainda mais intencional, é preciso desembolsar. E todos nós sabemos que qualquer tipo de terapia não é nada barato. Imagine um profissional, né, e ter que ir toda semana para passar por algum tipo de terapia. É um investimento caríssimo. Então ouça, a pessoa, ela perdeu o chão, a pessoa não sabe o que vai acontecer, para ela está muito difícil. Nós temos que ter uma atitude parecida com os amigos, né, que a atitude que os amigos de Jó tiveram. Segundo princípio, exerça a paciência através do ouvir. Em Jó capítulo 3, versículo 26 diz: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Palavras de Jó, diante de tudo que ele estava sofrendo. As pessoas falam, e elas querem falar. E o que nós temos que fazer, como igreja, que ampara, que acolhe? Ouvir. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Sabe qual é a diferença? A diferença é que quando alguém está conversando com você, e você está rodando a barra de rolagem do Instagram, e a pessoa está falando e você não está dando a mínima, você está escutando. Agora, quando você pega o seu aparelho, coloca ele de tela virada para a mesa, olha olho no olho e conversa, você está ouvindo. A situação de hoje, gente, é muito crítica. E há uma diferença muito grande nisso. Não basta apenas escutar, é preciso ouvir. Principalmente você que faz parte, é integrante de uma família.
você marido, você esposa, você filho. É necessário que haja algumas atitudes simples para que você possa exercer também essa empatia e essa compaixão. Então exerça paciência através do ouvir. Era fácil ouvir tudo que Jó estava dizendo? Não, mas era necessário. E é interessante porque é extremamente terapêutico. Quando uma pessoa fala, ela se ouve. Quando ela se ouve, ela também está sabendo qual é a atitude que ela deve ter em relação àquela situação. É por isso que quando alguém quer falar, é necessário que tenha alguém para ouvir. Em aconselhamento pastoral, o pastor que fala demais, ele não é feliz, ele não é efetivo. Num aconselhamento pastoral, a gente deve mais ouvir do que falar, porque o simples fato da pessoa ouvir já é uma válvula que ela libera, já é uma leveza que ela experimenta, e já é também um direcionamento que ela acaba recebendo do próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Quem não mais ouve a seu irmão, em breve também não mais ouvirá a Deus. Quem não consegue ouvir, demorada e pacientemente, estará apenas conversando à toa e nunca estará realmente falando com os outros, embora não esteja consciente disso. Lembra-se da história de Jesus junto ao tanque de Betesda, do paralítico, o tanque de Betesda? A Bíblia diz que aquele homem estava lá, daquele jeito, há 38 anos. 38 anos. E aí o texto bíblico diz que toda vez que havia uma movimentação nas águas, nesse tanque, quem entrasse primeiro era curado. Imagine só, paralítico. Imagine só um espertalhão, que talvez estivesse ali só com uma doença no estômago. Viu que mexeu a água, paralítico não. Ele estava ali há 38 anos, naquela condição, naquela situação. Jesus sabia da sua história. Jesus chega nesse tanque e ele vai conversar com este homem. Jesus demonstra o quê? Empatia. Jesus ouve toda a sua história, mas Jesus já sabia. Jesus já sabia. Mas ele ouve. Jesus já sabia da condição dele, melhor do que ele mesmo. Sabia dos detalhes de tudo que ele havia passado nesses últimos 38 anos de vida e de todo o sofrimento que ele enfrentou, mas Jesus ouve. Jesus para ouvir. E depois de ouvi-lo, Jesus pergunta, então tá, e aí, você quer ser curado? E ele diz sim. Jesus então libera cura sobre este homem, mas Jesus para sempre para ouvir. Então, meu irmão, mais uma vez eu digo para você, exerça paciência através do ouvir. E terceiro princípio para você aqui, e último, exerça sabedoria aconselhando biblicamente. Nos 2 primeiros princípios, os amigos de Jó foram fenomenais. Eles ficaram calados quando tinham que ficar, eles ouviram as reclamações e as injúrias de Jó, mas quando eles abriram a boca para falar, eles não foram tão felizes assim. Falar exige de nós senso de responsabilidade. Tudo que falamos pode servir de conforto, alento, ânimo, orientação. Todavia, se nos faltar cuidado, nós podemos causar destruição com as orientações que a gente passa. É por isso que eu costumeiramente falo para a igreja, tome muito cuidado. Se Deus está te dizendo algo, maravilhoso, então siga nesse caminho do que Ele está te dizendo para que você libere para outra pessoa. Mas se não for Deus, meu irmão, e você está inventando simplesmente para se aparecer, tome cuidado. Isso daí pode causar um grande constrangimento no corpo de Cristo, principalmente para você. Então sim, cremos em milagres, sabemos que Deus continua fazendo, sabemos que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua usando pessoas, sabemos que profecias realmente acontecem, que existem profetas do Senhor que são extremamente usados por Deus para trazer saúde ao corpo de Cristo. Mas tome cuidado também, porque no meio disso tudo existem também os falsos profetas. Então exerça a sabedoria aconselhando biblicamente. No caso dos amigos de Jó, faltou sensibilidade, tato e cuidado. E para nós, precisamos sempre de presença, prudência e palavra, quando estivermos aconselhando uma família que passa por uma situação muito delicada. Existem pessoas que enfrentam, por exemplo, luto.
Eu ouvi esses dias de uma pessoa, não lembro quem foi, que me disse assim, que um pastor chegou nessa pessoa que havia, que estava enfrentando ainda as dores, de uma pessoa muito querida que morreu, mas assim, era recente, uma coisa assim de talvez algumas semanas, talvez meses, não me lembro ao certo. E esse pastor disse assim, acabou, chega, acabou, segue vida aí, vira a página. Mas como assim? Que falta de bom senso, de empatia. Cada um responde de uma forma. Existem pessoas que realmente, às vezes alguém que enfrenta uma doença terminal durante muito tempo, a pessoa já até espera e se prepara para isso, mas existem pessoas que são pegas repentinamente. O caso, por exemplo, que nós vivemos em 2020, 2021, Covid, foi de uma hora para outra. Muitos dos conhecidos nossos simplesmente do dia para a noite morreram. Que difícil situação. E cada um vai reagir de uma forma. Tome muito cuidado com o que você diz que não provém do Senhor. Então, presença, prudência e palavra. Primeiramente, não diga coisas certas na hora errada. Olha o que os amigos de Jó disseram. Jó 4,17. Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Quando Jó reclama, essa é a resposta que ele recebe dos seus amigos. Existe algo de errado nessas perguntas? Não. Perguntas genuínas, feitas pelos amigos, só que na hora errada. Não era hora disso. Era uma hora talvez de continuar exercendo empatia e dizendo, estou aqui do teu lado. Talvez, Jó, seja interessante você pensar na soberania de Deus em tudo isso que você está passando. É diferente de você fazer meio que perguntas acusadoras. Em segundo lugar, não diga as coisas certas com atitude errada. Os amigos de Jó lhe disseram, ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá se confirmar o que esse tagarela diz? O discurso cada vez mais agressivo. Aqui nós já estamos no capítulo 11 de Jó. Entende? A paciência se foi, não tem mais, acabou. Para você ter uma ideia do que Jó foi xingado pelos seus próprios amigos, que começaram muito bem, mas não desenvolveram bem. Na sequência da conversa entre Jó e seus amigos, ele foi chamado de tagarela, zombador, louco, enganador, mau exemplo, opressor, arrogante e pai de filhos ímpios. Tudo isso. Jó passou por tudo isso. Então, num primeiro momento, eles foram felizes, ficaram em silêncio. Num segundo momento, felizes também, com a atitude que eles tiveram. Na hora que foi para eles falarem, deram os pés pelas mãos. E terceiro e último, evite prescrições. Há quem acredite ter fórmulas mágicas e soluções instantâneas, como se tudo pudesse ser resolvido com uma única palavra. Em Jó 22, 23 diz, se você voltar-se para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Um dos seus amigos, mais uma vez, com uma palavra como essa. A religião, ela sempre vai trazer um peso muito grande, ou uma leveza maravilhosa. Tudo depende de como você serve a Deus. Se você de fato for temente a Deus, sensível à ação do Espírito Santo, você pode ser solução na vida de alguém, você pode ser bênção, resposta. Agora, se você é alguém religioso, como eram os fariseus, você vai trazer peso e maldição quando a pessoa mais estiver precisando. E para isso, você precisa tomar cuidado. E por fim, se não souber o que precisa ser dito, ore. Se souber o que precisa ser dito a um irmão que passa por grande sofrimento, ore também. A oração nunca é demais. E deixe que Deus continue a ministrar em sua vida. Amém? Vou pedir para a igreja ficar de pé. Eu espero em Cristo Jesus que nós possamos ser uma igreja mais cheia de compaixão. Uma igreja que olha para o necessitado, para o irmão que está passando por grande provação e privação, e que possamos também, como igreja, estender a mão a todo aquele que necessita. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque no Senhor nós encontramos a resposta para as nossas vidas.
Obrigado, meu Pai, porque o seu cuidado é sempre especial conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, em sua palavra, sempre tem uma orientação clara, única e específica em relação às necessidades que passamos. A tua palavra nunca decepciona, meu Pai. E nesta noite eu te peço, Jesus, que de uma maneira muito especial, nós possamos ser uma igreja, Pai, acolhedora para aqueles que tanto necessitam. Hoje, Pai, nós sabemos que muitas famílias que têm o diagnóstico do espectro de autismo para com seus filhos, passam por uma grande provação, Pai. E nós te pedimos, Pai, sabedoria, discernimento e graça para lidar com eles. Da mesma maneira, Pai, sabemos que no corpo de Cristo, nesta igreja, existem outros irmãos com outros tipos de necessidade. E Pai, nós te pedimos também que o Senhor nos ajude a enxergar como o Senhor enxergava, que o Senhor nos ajude a ouvir as pessoas e não simplesmente escutá-las, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender e a compreender a dor do próximo e trazê-la, Pai, como um ato de responsabilidade também nós, como irmãos em Cristo. Nos ajude, Jesus, nesta nobre tarefa de pastorear as tuas ovelhas. Nos ajude, Senhor, a prosseguir por fé e não por vista, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. Nos ajude, meu Pai, a olharmos para o autismo com os olhos do Senhor, trazendo para perto, acolhendo, mas também, Pai, desenvolvendo, exortando e enviando os teus filhos no momento certo. Nós te louvamos por esta noite, nós te agradecemos pelo seu cuidado e nós pedimos, meu Pai, que em todo tempo o Senhor nos abençoe para que sejamos uma igreja acolhedora. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja comigo e com você durante o restante desta semana, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe.